All right. Well, good to see you, Luana. It's been a while. Just how are you doing? Happy Monday, Tuesday to you. Sorry, my days are all mixed up. Bom te ver, Luana. Faz um tempinho, né? Bom terça-feira aí pra você. Como que as coisas estão? Sim, faz um tempo já, tá tudo bem. Tô treinando bastante, treinando forte e muito animada aí para voltar ao octógono. Yeah, it's been a while. You're right. I've been training a lot, training hard, and I'm excited to get back there. Yes, absolutely. We're looking forward to seeing you back in the cage. Always a very exciting fighter. But I also saw what on your Instagram recently you were showing off some of your skateboarding skills. Is this a new hobby you've picked up? Tell me about this a little bit. Pois é, tem uma luta vinda aí, né? Mas para além disso, eu vi no seu Instagram você andando de skate. Como é isso? Me fala um pouco mais desse hobby seu. Então, na verdade, foi um documentário, né, que eu fiz aqui no, para um canal aqui do Brasil. Em Belo Horizonte, eu andei uma época de skate, mas acabou que eu caí assim, aí eu meio que desanimei, mas eu sempre gostei de fazer essas coisas radicais, tipo skate, já tentei surfar, eu só não tenho tempo, né? Mas um dia que eu aposentar, eu vou tentar essas novas coisas. Yeah, that was actually for a documentary I'm filming here for a channel in Brazil. When I used to live in Belo Horizonte, I used to skate a lot, but then I fell and I stopped skating a little bit. But I like radical sports like surfing and things like that. But when I'm training, I avoid it. But in my free time, I like enjoying that type of things. Yeah, of course, got to limit the injury risk possibilities. As you said, you fell, so that's not good. But documentary, though, I mean, wow, that's pretty cool. I mean, you must be a pretty good skateboarder then if you're having something like that made around or featuring you. Like, what can you tell us about this? Obviously, I'm sure there's some stuff you can't tell us, but I'm very curious now. É importante limitar os riscos, né? Ainda mais quando você está preparando para uma luta. Então, como se cair, é bom talvez afastar agora por um pouquinho. Mas, nossa, um documentário, isso deve ser boa pra caramba em andar de skate. Me fala, como que é isso? Que documentário é esse que tá rolando, em que você faz parte? Me conta um pouco mais, tô curioso. Então, na verdade, o documentário foi Mulheres na Luta, né? E aí mostrava a minha rotina, o meu dia a dia, como as coisas que eu fazia, não só esse rolê de skate aí, mas a meditação, acordando, tomando café da manhã, o que eu faço, a minha rotina diária, assim, de um dia normal, sabe? De um dia de treino. Não foi especificamente o skate. Yeah, the documentary was actually about women in fighting. So in the documentary, they followed a little bit my routine, my day-to-day life. I was also able to show some other hobbies that I have, like meditation and my eating habits and things like that. So it wasn't something specifically dedicated to skating. It was more about the day-to-day life of women in fighting. Okay, okay. Well, that's still very cool, and yeah, I mean that sounds like a great thing to be a part of, and a big honor at least to be featured in something like that. So, do you know when it's going to come out yet, or is that still up in the air? Ah, entendi. Que legal ser representado, né? Poder aparecer num programa como esse. Quero ver. Quando vai sair? Você já sabe quando que sai? Então, na verdade, já saiu, foi no canal Combate, que era o canal que transmitia o UFC aqui no Brasil, mas agora eu acredito que só passe no GNT, que é um canal só para mulheres. E aí fizeram esse documentário com outras lutadoras, né? Não só lutadoras, mas eu acredito que tem outras mulheres também. Nessa temporada, eu acho que também tem uma dançarina. Chama Mulheres na Luta. Não sei se tem disponível na internet. It's actually part of Canal Combate channel Hmm. here in Brazil. UFC used to be part of Canal Combate, but now it isn't anymore. And it's already out, so I Oh, don't okay. know if it's easy access over there. Um, Afterwards, it's going to pass here on GNT, which is a channel aimed more towards women. The name of the documentary is Mulheres na Luta, or Women in Fighting, but it also features people besides fighters. So I think this season there's also a dancer featured in the show.
All right. Well, I'll find a way to watch it, Luana. Okay. I will make sure I can go out of my way. Alexander can help me too if I can struggle with the, the Portuguese, but I'll find it somehow. But very exciting stuff. I remember, you were telling me last time that we caught up about, used to surf a little bit back in the day. So I'm sure that skateboarding pretty easy to kind of transition to that, something on land rather than the water. I mean, which would you say is more difficult though? Nossa, vou dar um jeito de achar, de ver. Tô muito curioso para ver. Qualquer coisa eu peço ajuda aqui pro tradutor para me ajudar a traduzir algumas falas aí suas. Que interessante. Mas também lembro de você falar da última vez que a gente conversou que você curtia surf, né? É um jeito parecido de skate, só que no mar, um é na terra, um é no mar. Qual que é mais difícil, você diria? Ah, eu acho que o surf. Eu vou falar antes. Eu até filmei, eu consegui salvar esse documentário, só que são 30 minutos e sou eu e outra lutadora. Então, eu posso tentar colocar num drive para poder e aí mandar para vocês o link e aí você consegue ver com ele. Em relação ao surf, o skate, tipo, eu nunca fui profissional de skate, né? O meu skate era tipo ficar lá em pé e só ir curtindo mesmo, andando, não fazia nada de saltos, coisas mais extravagantes. Mas o surf, das vezes da última vez que eu tentei, quando eu era mais nova, eu brincava mais, né? Mas a última vez que eu tentei, eu já consegui ficar em pé, assim, logo de primeira, numa prancha maior. Mas eu acredito que as manobras, assim, eu acho que o surf é mais difícil. So first, before answering your question, I actually have the documentary on the drive here. So Okay. maybe I can. It's 30 minutes long. It features me and another fighter. So maybe I can send it to you and Alex later, so you guys can have a look at it and watch it. But now answering your question, I'm not a professional in either sport, right? I was never a professional skateboarder, but since I was young, I liked to skateboard. Um, I can do a few tricks here and there. And surfing for me is more difficult. One of these days I was surfing and I was able to stand on the surfboard and I got really happy. I was really excited. But doing tricks and things like that, that's more challenging. Yeah, I can certainly understand. I mean, you're very talented to be able to do just one of those things. I can't do either of those very well. I've never tried surfing, but I don't think I'd be very good. So you're a very talented individual, Luana. And I just want to comment here on the background real quick. I really like the view you have. Is this your house or are you somewhere else? Where are we with the view you got behind you? Nossa, exige muito talento para fazer um desses esportes. E você fazendo dois só comprova como que você é uma mulher muito talentosa mesmo, né? E antes da gente chegar na entrevista, de fato, de fazer as perguntas, eu tô adorando aí o fundo, essa paisagem atrás de você. Você tá na sua casa? Onde que você tá? Eu tô na minha casa e logo ali no fundo Wow. tem o Pão de Açúcar. Consegue ver o Pão de Açúcar? Yeah, I'm at home. This is the view from my house. Right in the back there, there's the Pão de Açúcar, which is a mountain. Can you see it? Yeah. Crazy. Tô vendo, que loucura. Wow. All right. Yeah, that's quite the view. You can't beat that. That's I mean the sights in Brazil. I mean, unlike anywhere else, right? I can't wait to get down there eventually at some point to travel. But I'm sure that's something you like to do and get around. And I mean, just waking up and kind of seeing these sceneries, it's got to be. I don't know. I mean, there's something about nature a little bit, right, Luana? I mean, I'm sure that you can attest to that, especially living in it all the time. Maybe you get spoiled, but does it, I don't know, make you just feel a little bit happier being in these kind of environments and seeing just a nice world outside all the time? Nossa, os vistos do Brasil são incríveis mesmo, né? Que vontade de um dia ir para aí, poder conhecer um pouquinho mais. Mas queria te perguntar como é isso? Você mora numa cidade com tanta natureza, isso te afeta? Como que morar na natureza afeta o seu dia a dia? Te faz sentir mais feliz estar numa cidade com essas vistas maravilhosas? Com certeza, eu sou de João Pessoa, né? Uma cidade do Nordeste. Então, eu sempre morei na praia, sempre vivi isso, né? Então, quando eu mudei para Belo Horizonte para treinar judô, era diferente, porque ela não tinha praia. E praia me dá uma sensação de liberdade, parece que você é mais feliz quando você está na praia. Então, eu adoro. Continuar trabalhando, né? E no mesmo lugar que eu tenha essa paz,
essa essa vida de final de semana, poder descansar, poder dar um mergulho no mar. Então, para mim é muito bom. Yeah, definitely. I'm actually from João Pessoa, which is in the northeast of Brazil, where they have beautiful beaches. And so I've actually always lived on the beach, and that's really a big part of my life. When I moved to Belo Horizonte to train judo, that's the city more in the countryside of Brazil. They don't have beaches there. And that was really difficult for me. And so moving here to Rio de Janeiro right now and being able to live here makes me really happy. Being able to train where I can also rest and have fun at the weekend and enjoy the nature. That's awesome. Oh yeah, always good to have kind of those multiple options. And sounds like you got quite a good setup. And I mean, we can see you have quite the setup indeed. So good stuff there, Luana. And my goodness, we're very excited to see you back fighting. Of course, we've missed you. You missed all last year, Luana. That sucked. I'm sure that wasn't the plan, but I mean, just what was up with the absence? I mean, was it on purpose? Were there some other things going on that you can tell us about? How come you missed all of 2022? Nossa, que maravilha morar num lugar assim mesmo. Que legal, que legal. E, poxa, nossa, tô muito animado. Você tá voltando agora. A gente tá com saudades de você. Você passou 2022 inteiro sem lutar. Você pode nos falar um pouquinho sobre a que se deve esse motivo? Por que que você ficou ano passado sem lutar? Então, eu tive uma lesão no meu joelho, né? Eu rompi o colateral medial LCA, I think. Eu rompi, então eu fiquei uns 3 meses com meu joelho imobilizado, eu não treinei nada. Então, esse tempo eu fiquei uns 8 meses só tratando o meu joelho, porque eu não operei, mas eu tinha que ficar com ele imobilizado. Então, foi por conta disso que eu saí da luta com a Jessica Penny. E eu até pedi para lutar no final do ano, em novembro ou dezembro, mas não deu, os cards já estavam todos completos. Então, eu só consegui, já só tive a oportunidade de voltar a lutar agora. Então, foi por isso. Yeah, I had a knee injury. I tore my LCA. I think that's what she said. I needed to spend 3 months with my knee immobilized. I didn't need to do a surgery, but still, it was a long recovery process. It was in total 8 months of recovery. And that's what ended up making me miss my fight with Jessica Penney. I asked the UFC to fight in the ending of last year, in November, December, but it seems that all of the cards were already full. So this was the first opening that appeared, and I took it. All right. Well, yeah. I mean, knee stuff that is never fun. So we're glad to see that you're healthy and able to get back in there now. But I mean, it's always interesting kind of dealing with those kind of issues. Like, thankfully, you said didn't need surgery or anything. But when you were getting back into training and whatnot, was it kind of like readjusting and being careful a little bit, or were you just like, let's go, 100%, I'm in there, like don't care about it? How did you kind of return after a pretty significant time, not training? Nossa, problemas de joelho são foda mesmo, né? É muito, muito difícil. Mas ainda bem que você não precisou de cirurgia. E queria saber, então, como que foi quando você voltou a treinar? Você teve que tomar mais cuidado aos poucos? Você se sentiu apreensiva? Ou quando você voltou foi 100% e vamos lá, bora lá, treinar com tudo de novo? Não, na verdade, foi bem devagar mesmo, porque eu ainda sentia dor. Esse ligamento é um ligamento que ele é o mais chato de todos, ele demora um tempo para a dor zerar, né? Então, eu voltei bem devagarzinho, voltei só no box, depois comecei a chutar, e depois, por último, que eu comecei a fazer o jiu-jitsu, wrestling, porque são as lutas que exercem muito do joelho, que tem muita rotação no joelho, né? Então eu queria voltar 100%, mas eu não tinha como, né? Porque eu sentia dor. E até para você ir perdendo o medo é só questão de tempo, né? E me soltando, porque foi um trauma bem pesado, assim. E tudo requer tempo, né? Então, agora eu tô 100%, tô recuperada, já faço tudo. Então, esse tempo foi bom, porque eu não tive pressa,
eu fiz exatamente o que foi proposto do meu médico, do meu fisioterapeuta, e por isso que meu joelho agora ficou 100%. It's a very painful injury actually. So I didn't come back fighting with everything or training with everything. It was something that required lots of adjustments. I began first training boxing, and afterwards I returned to jiu-jitsu and wrestling because the latter two require lots of knee rotation and things like that. So I wanted to come back banging and with 100%, but I knew also that it was a very big physical trauma. I needed some time to be able to go back to my old ways. I wanted to be 100% cured, which I am right now. So to do that, I had to follow the instructions of my doctor and my physical therapist. And right now, I'm 100% ready for the fights. All right, love to hear that. And yeah, I mean, I would imagine it probably wouldn't have been how you obviously approached training again. But I just had to ask Luana because you're a very aggressive fighter and it's really fun to watch. So I was wondering if you were, and after that time away of not doing stuff, I'm sure you really wanted to be like, you want to be ready to go right away. So I'm sure that's kind of a mental thing of like, all right, we got to be patient. We don't want to re-hurt ourselves a little bit, right, when you're going back into it. É, nossa, ainda mais você que é uma lutadora muito agressiva dentro do octógono, né? É importante você conseguir se recuperar 100% para voltar a essa força no momento que mais importa. Eu imagino que isso deve ter envolvido muita paciência para você chegar a esse momento de poder conseguir lutar de novo daqui uns dias. Sim, com certeza foi a maior prova de paciência assim, que eu tive, né? Foi onde eu tive que é, me acalmar, dar tempo ao tempo, esperar, porque lesão não tem milagre, né? É tempo mesmo. Então, é, eu consegui, como que eu posso falar? Mesmo fora dos treinos, eu continuava assistindo luta, estudando luta, assistindo treino. Então, eu ainda vivia a luta, mas era bem difícil porque a minha vida é treinar, eu amo treinar e eu não conseguia. Então, foi bem difícil, assim, mas passou, né? E hoje eu tenho certeza que tudo passa e que tudo é uma questão de paciência porque nunca tinha passado tanto tempo sem treinar na minha vida e essa lesão foi assim bem uma coisa que foi bem difícil para mim por eu não ter nunca desde que eu nasci ficado tanto tempo sem treinar. Yeah, definitely. It was probably the biggest test of patience that I've gone through until today. It's difficult giving time to things so that time passes and things cure, right? That's a pretty difficult process. But even out of training, I was watching fights, I was studying them. My life is fighting, right? So it was really difficult. It required lots of patience. I'd never spent so much time without fighting since I was born. So this is what I meant to do. I'm glad that now I'm back to fighting. Yeah, seriously, and you're coming back with like a very big name matchup. You get the time off. Obviously not on purpose, and then kind of get right back to where you were, and maybe even a little bit better than that. I mean, Michelle Waterson, obviously a great name who's been around for a good long time. Pioneer of sorts, especially former atomweight champion and Invicta. All these things everyone knows Karate Hottie, but I mean, for you, Luana, like, I bet it's very exciting for you to come back and get somebody like this who is gonna put you right back into the mix of the division. And I mean, just matchup wise, it should be very fun too. So like, how excited are you for this matchup, and just how well do you think that you stylistically are with somebody like Waterson here? Nossa, e valeu a pena, né? Porque agora você está voltando e você volta contra um grande nome, a Karate Hottie, Michelle Waterson. Tô curioso para saber o que você acha dessa oponente. Ela é uma oponente muito conhecida nos Estados Unidos, muito famosa, né? Já é uma veterana do esporte, uma pioneira. Então, tô curioso para saber como que você está se sentindo voltando agora para lutar contra um grande nome desses que vai gerar muita visibilidade, imagino.
Sim, eu adoro desafios, né? Quanto maior o desafio, mais motivada eu fico. Então, a Michelle é um nome muito forte, ela é uma lutadora bastante experiente, tem o dobro de lutas que eu tenho, mas eu estou preparada para lutar com ela. Venho me preparando desde que eu entrei no UFC. Eu sempre tive o objetivo de fazer grandes lutas, ser campeã do UFC. Então, para eu ser campeã do UFC, eu tenho que lutar contra as melhores. E ela tá ali entre as melhores, né? Ela é a top 10. Então, ela é só mais um degrau ali que eu preciso subir para conquistar o que eu quero. Então, eu estou muito animada. Ela é uma atleta que ela sempre proporciona grandes lutas, né? E ela é bastante conhecida, então eu acredito que vai ser uma grande luta, porque eu vou dar o meu melhor, como sempre, e eu acredito que ela também. Então, a gente vai proporcionar uma grande batalha para as pessoas. I love challenges. The bigger the challenge, the bigger the motivation, I always say. And Michelle Waterson is, in fact, a great opponent. She has double the amount of fights I have. And since I entered the UFC, I always wanted the big fights. I always wanted the big names. So she's just one step in the way of achieving what I'm meant to achieve here in the UFC. I believe it's going to be a great fight. I'm going to do my best. I'm sure that she's going to do her best too. So I hope we can put on a show for the fans. Yeah, and I mean that's an exciting part about it too, right, Luana? This is like your first real big UFC crowd, right? You were in the Apex for your first two fights, and obviously your debut was kind of a weird one. So I mean, for you, does it feel like this is your actual debut now? You're getting your real UFC debut, a big name opponent, full crowd, pay-per-view event, UFC 287. Does it feel like the actual UFC debut now, or you still count count that real one? É, que engraçado, porque essa também vai ser sua primeira luta com um grande público, né? Até agora, sua primeira luta foi um pouco esquisita, a segunda foi dentro do Apex. Então, você está encarando essa luta como a sua estreia de fato no UFC? Ou não? Essa luta é a sua terceira luta de fato? Como que você vê isso agora de lutar diante de um público imenso que vai ser? Então, eu sempre quis, né? O que me motivou a entrar no MMA foi quando eu via a Honda entrando no meio daquela multidão e todo mundo gritando por ela. E foi aquilo que eu fiquei apaixonada. Eu falei, eu quero isso para minha vida, eu quero ir, eu quero fazer isso. Então, até agora eu não tive, eu lutei em outros eventos, mas nenhum tem essa proporção que é o UFC, né, do público. Então, eu estou muito animada para sentir a energia. Eu acho que quando eu luto com o público assim e eu sinto a energia deles, quando eles gritam, isso me levanta, me motiva. Então eu estou muito animada para lutar com o público e ainda mais nesse card, né, que é um card que tá sinistro, só lutão. Então eu estou muito animada e de fato na verdade, eu nunca penso em, é a terceira luta no UFC. Para mim, é mais uma luta, sabe? É mais uma luta que eu quero vencer, que eu quero dar o meu melhor. E é isso. What motivated me to enter in MMA was actually seeing Ronda doing her walkout and hearing the people cheer for her, hearing the crowd go wild. That's what made me want to begin doing MMA. When I'm around and when I'm in an environment where people are cheering and people are screaming, that motivates me so much. So I want to feed off of that motivation and feed off of that energy from the crowd. And even more in this card, right? This is a compact card from top to bottom. I'm so excited to be part of it. And about if this is my first fight or not, I never actually think about the number of fights that I have in the UFC until now. That's not something that goes through my mind. I'm more worried in being able to do my best job, put on a show, and make the fans happy. That's what I'm interested in.
Yeah, there you go. I mean, they're just numbers anyway, so who needs them? But in a sense, they can be important in regards to some things. So, like the rankings, for example, Luan, I wanted to ask you about that because obviously taking out Watterson will put you right, in a good spot there. And obviously, I know you want to make up for lost time having missed last year and the injury and all that. So, like, how quickly are you kind of hoping to climb up the rankings and get yourself into, that title position? I'm sure you're not like in a rush or anything, but do you have an idea of how quickly you would like to rise through the UFC rankings here? Sim, pode crer. Deve ser massa isso de lutar na frente de um público imenso, né? E eu queria perguntar agora para você um pouco sobre o ranking, né? Você vai lutar contra a Michelle Waterson, que tem um ótimo lugar no ranking. Imagino que derrotar ela também implica em subir muitos degraus no ranking aí da sua classe de peso. E eu queria saber com quanta pressa você tá para chegar a essa luta de cinturão, a chegar no topo do ranking. Imagino que você não esteja com muita pressa, mas já tem aí um tempo imenso de quanto tempo que você quer tomar para poder chegar a esse lugar? Então, na verdade, eu não penso em querer, eu quero subir cada vez mais no ranking para chegar mais, porque eu acho que o ranking não só depende do ranking, né? Eu acho que as lutas certas vão me fazer chegar numa possível disputa de cinturão. Então, o que eu penso é que as adversárias que virão, eu tenho que vencer elas e aí eu vou conquistando meu espaço. Actually, I don't really think about the ranking too much. I don't think about rising in the ranking and things like that. I believe that the right fights are going to come when they come, and I'm going to take them, and that's what's going to lead me to the belt, one step at a time. Certainly fair enough. I think that's a great approach to have to it. Don't want to get ahead of things, of course. Take it one at a time. So, yeah, can't beat that, Luana. But I did want to get your thoughts on kind of what's going on at the top of the division, right? Because I'm sure you're still paying attention and have had plenty of time to watch the fights as they have been happening and whatnot. But from your perspective as a strawweight in the division, like, what do you think's going to happen like at the top with the title and everything? We're kind of not sure who could be next for the champion. Zhang Weili, it's looking like could be maybe Amanda Lemos. Tatiana Suarez just come back. Like, who do you think is going to be next for the title, and kind of who do you want to see fight Weili next? Entendi. E queria saber um pouco mais o que você acha do que está acontecendo no topo do ranking. Parece que a categoria de peso está um pouco instável, não está muito definido o que vai acontecer, quem vai ser o próximo a lutar contra o cinturão. Queria saber o que você acha que vai acontecer. Temos aí a Zhang Weili, que pode voltar a concorrer novamente, lutar novamente. Temos a Amanda Lemos, que pode aparecer aí. A Tatiana Suarez voltou recentemente a ganhar lutas. O que você acha que vai acontecer? Qual vai ser o próximo oponente da campeã da sua categoria de peso? Então, eu acho que a Carla Esparza perdendo agora, né, e a chinesa voltando, eu acho que eles vão esperar essa luta que vai ter da Marina Rodrigues e da chinesa, se não me engano. Tem algumas lutas para acontecer antes aí. E aí eu acho que a Jiang Li, não sei o nome dela direito, eu acho que ela vai esperar um pouco, porque realmente algumas lutas precisam ser feitas para ver quem que vai disputar o cinturão de novo. Yeah, now that Carla Suarez, it seems that she's out for a little bit, I'm not really sure. There are some important matchups coming up soon. There's the fight that Marina Rodriguez is going to have. There's another fight with Yan Xiaonam that's going to happen in a few weeks. So I think that Weili Zhang is probably going to wait for these upcoming matchups to see who her next opponent is going to be. Yeah, there certainly needs to be some sorting out done and people beating each other and whatnot to kind of clear it up a little bit. But it's always fun and exciting to watch, and so we will definitely be doing that, as we will with your fight, Luana. So it is always very exciting and fun getting a chat with you. So I appreciate you taking the time, of course. But before I let you go, Luana, gotta ask you the toughest question I always like to ask people. And we already talked about skateboarding and other activities a little bit earlier, of course. But if you never got into combat sports, Luana, what do you think you'd be doing as your career instead?
Muito obrigado, Luana, por essa conversa. Foi ótimo ouvir você falar um pouquinho. Tava com saudade de ouvir você falar e de poder saber de como você tá. E antes de eu deixar você, eu quero te deixar com a pergunta mais difícil que eu faço, que é, se você não fosse um lutador hoje em dia, o que você acha que você seria? Caso não fosse luta que tivesse na sua vida, que caminho você teria escolhido? Talvez uma ginasta, porque eu amava ginástica quando eu era pequena. Maybe being a gymnast. I loved doing gymnastics when I was younger. So who knows? Maybe being a gymnast would be cool. Yeah, there you go. I mean, that's always a good one to go with. And I mean, you have so many things that you can go to. I mean, Luana, geez, you can practically do every sport. It seems like so. Not short on options there, but thankfully, don't have to worry about that. The MMA thing's going pretty well, isn't it? Você tem tanta coisa que você manda tão bem, né? Interessante ver de ginástica agora. Mas que bom que isso não vai ser necessário escolher outro caminho, porque você tá na trilha certa e você tá arrasando demais aí na luta. Então, continua assim, continua assim. Muito obrigada. Para mim é sempre um prazer falar com você e espero falarmos em breve com a Vitória. Thank you so much. It's always a pleasure talking to you, and I hope we can speak again after my victory. Yes, absolutely, Luana. It's been a pleasure. I hope you have a great rest of your day, great rest of the training camp and everything. We'll be watching and wishing you the best of luck. So a big obrigado for taking the time as always. And yes, we'll definitely catch up again in the future. Thank you so much. Imagina, para mim é um prazer sempre. Muito obrigada e tenha um bom dia. It's always a pleasure. Have a great day, Drake. Bye.